A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar livro de 1 Reis, capítulo 8. O título do capítulo é A Dedicação do Templo. A gente vai fazer um estudo do verso 1 até o 21, porque o capítulo é bem grande, então eu vou dividir em duas partes, amém? Nessa primeira parte que nós vamos estudar, tem dois assuntos principais. Primeiro, consagração, porque o Salomão ele vai consagrar o templo ao nosso Senhor, né? Da mesma forma, nós devemos nos consagrar ao nosso Deus, para que Deus possa mandar a sua glória habitar dentro de nós, amém? O seu Espírito Santo. Da mesma forma que Salomão consagrou o templo a Deus e a glória de Deus desceu sobre o templo, nós também, se nos consagrarmos e buscarmos ter uma vida de santidade e comunhão com Deus, a glória de Deus vai habitar em nós pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é Deus se revela aos homens através de Cristo. No Antigo Testamento, o nosso Senhor ele se apresentava de forma indireta para as pessoas, né? Para Moisés ele chegava nas nuvens, na escuridão lá no Sinai, né? Então ele nunca se apresentou de forma direta aos homens. Já no Novo Testamento, já é Deus com os homens, né? É Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado aqui na Terra, né? Então é a revelação completa. Então esses são os dois assuntos principais. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os principais dos pais dentre os filhos de Israel, diante de si e de Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Atanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos salvados que havia no tabernáculo. Assim, os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Então, para fazer a consagração, é necessário trazer os sacerdotes, né? Então, ele trouxe os utensílios sagrados, ele trouxe a arca da aliança, os vasos, tudo que tinha lá no tabernáculo, e trouxe para a casa do Senhor que ele tinha edificado, né? E juntamente com os sacerdotes, para fazer a consagração, amém? Então, para você se consagrar a Deus, é necessário você buscar o sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, amém? A gente já fez vários estudos sobre isso, lá no livro de Levítico, lá no livro do Êxodo, né? Então, ele é o nosso sacerdote. Então, busquem o sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Santo Deus, ele é o maior de todos. E ele vai consagrar vocês, amém? Para vocês poderem receber a glória de Deus, tá? E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara ali, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Então, para ter perdão de pecados, era necessário fazer sacrifícios. Por isso que nesse período ele fazia sacrifícios de animais, né? Mas Jesus Cristo, ele foi o último sacrifício, né? Ele é o sacrifício perfeito, que tirou todo o pecado do mundo. Todo aquele que nele crer e ser batizado será salvo. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, é quem nos consagra e também é o nosso expiador. Ele também faz o papel do sacrifício expiatório. Amém? Então, Jesus Cristo cumpre tudo. Toda a palavra, todo o Antigo Testamento é cumprido em Jesus Cristo. Amém? Verso 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor e o seu lugar ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Olha só, esse verso 9 aqui é muito importante. Aqui a gente faz uma interrogação, aqui uma pergunta, né? Quem fez estudo comigo no livro de Êxodo, de Levítico, né, que acompanhou a história do Josué, sabe que dentro da Arca da Aliança tem as duas tábuas dos 10 mandamentos, que falou que está aqui, né? Só que também tem um pote de maná, né, para o povo lembrar que Deus sustentou eles no deserto com maná, e também tem a vara de Arão que floresceu, né, Santo Deus. Então ele tinha esses três itens, né? Agora só tem as tábuas do mandamento,
O que aconteceu com esses outros itens, né? Fica uma interrogação aqui. Isso eu vou deixar para outro dia, tá? Não vou... pesquisem na internet vocês o que aconteceu com os utensílios sagrados, né? Por que ficou só as duas tábuas aqui, né? É uma curiosidade, tá bom? Então, lembrem que a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus. Será que ela se perdeu lá nos filisteus, né? Ela também ficou na casa de alguns sacerdotes no reinado de Davi. Será que algum desses sacerdotes ficou com esses utensílios, né? O que aconteceu com esses utensílios, né? Então é um mistério bem grande. Eu acho que não tem uma resposta pronta para isso, né? Mas fica essa interrogação para a gente estudar, tá bom? Verso 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Pronto. É matemática simples. Buscou o Senhor, chamou os sacerdotes para a consagração, né? Trouxe todos os utensílios sagrados que representam o batismo, como eu já expliquei em outros vídeos, né? O sacrifício, tudo isso junto é consagração, é santidade. É você buscar uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você busca o Senhor em santidade, buscou o sumo sacerdote, seus pecados foram perdoados por ele, né? Por Jesus Cristo. Você está se consagrado. Aí a glória de Deus vem até você, né? Eu antes, quando eu gravava os vídeos, né? Muitas vezes eu me emocionava, o Espírito de Deus vinha, me enchia da presença de Deus e eu chorava no meio dos vídeos, né? Agora aprendi, né? Antes de fazer os vídeos, eu já faço a minha oração aqui. Aí eu sinto bastante a presença de Deus, a glória de Deus que desce aqui. Aí eu choro tudo que eu tenho que chorar. Santo Deus, aquela presença, aquele poder de Deus maravilhoso, né? E depois eu vou gravar os vídeos para não me emocionar aqui durante a gravação do vídeo, né? Quem vê minhas gravações do Gênesis lá, vê que quase todo vídeo eu chorava, né? Santo Deus. Porque eu sentia bastante a presença de Deus, glória a Deus, né? Mas agora eu tô fazendo isso antes de gravar o vídeo, tá bom? Tenha esse momento de comunhão na tua casa, de oração, de buscar o Senhor, para você sentir a glória de Deus descer e você ser tomado pelo Espírito Santo. Santo Deus, é lindo isso, é maravilhoso e não tem preço isso, tá? Isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Então busca a consagração e busca ao Senhor teu Deus e a glória de Deus vai descer e vai visitar o seu coração, amém? Verso 12. Então disse Salomão ao Senhor, disse que habitaria nas trevas. Esse verso 12 aqui, ele é bem polêmico, né? Eu já vi vários vídeos de pessoas que falam que esse Deus das trevas aqui do Antigo Testamento aqui não é Deus, era o diabo. Eu vi tanto absurdo que eu já escutei aqui, né? Então, eu vou colocar na tela aí para vocês vários versos que vão falar sobre a escuridade, né? Por que Deus se apresenta na escuridade? Por que ele vai habitar na escuridade? Santo Deus, para vocês refletirem sobre isso, né? Então, copiem aí na casa de vocês aí todos esses trechos que estão aparecendo aí na tela e estudem, tá bom? Porque a palavra de Deus fala que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Então, estuda, pega a Bíblia na tua casa e leia, tá? É bom assistir os vídeos. Eu assisto vários vídeos de pessoas ensinando, pregando, né? Porque eu quero sempre aprender mais, né? Só que é importante você ter o seu momento com Deus, você e a Bíblia. Só vocês dois. Só a palavra de Deus e você, tá bem? Tenha esse costume em casa, tá? É bom assistir vídeos, é bom ir para a igreja ouvir a palavra. Nós precisamos disso, né? Porque sempre tem alguém que sabe mais que você, sempre você vai estar aprendendo. Mas tem esse momento você e Deus, você e as escrituras, tá bom? É importantíssimo, tá? Então, copiem aí e vamos estudar, amém? Então, o nosso Deus, no Antigo Testamento, ele se apresentava no Monte Sinai. Quando ele desceu ao Monte Sinai, para dar as duas tábuas dos 10 mandamentos, ele desceu sobre a escuridão, sobre nuvens densas, espessas, né? O povo ficou todo com medo. Moisés mesmo ficou atemorizado, né? Então, Deus sempre se apresentou de forma não plena. Ele não se revelava diretamente aos homens. Ele não se revelava a aparência. Moisés só viu as costas de Deus, né? Então ele não conseguiu ver o rosto de Deus. Ele só viu as costas. Deus nunca se apresentou diretamente aos homens. Só através de Jesus Cristo que ele vai se revelar plenamente. E o apóstolo Paulo, ele vai deixar isso bem explícito, bem claro, né? Em vários trechos das suas cartas ele explica isso. Mas uma que ficou bem evidente vai ser em Hebreus capítulo 1. Né? Pode ler na casa de vocês o Hebreus capítulo 1 inteiro, que é ele explicando aos hebreus, ao povo judeu, como que Deus se revelou aos homens, a forma gradativa que ele se apresentou, né? Ele se revelou aos profetas em sonhos, ele se revelou a Moisés na nuvem, na escuridão, né? Era nas trevas, era no oculto, ele não se apresentava diretamente.
mas através de Jesus Cristo nós temos a plena definição de quem é Deus. Ele habitou entre os homens, eles andavam junto com Deus, eles viam ele face a face. Até tem uma passagem que Jesus Cristo ficou triste quando os apóstolos perguntaram, deixa-nos ver Deus, né? Aí Jesus Cristo falou, nossa, eu ando com vocês tanto tempo e vocês não sabem quem sou eu? Aquele que vê a mim, vê ao meu Pai que me enviou. Eles são um, né? Jesus Cristo veio revelar a face de Deus como ela é. Era Deus com os homens, né? Santa Deus, o Emmanuel, Santa Jesus Cristo. Então, Jesus ficou triste. Então, porque os apóstolos não conseguiam enxergar Deus nele, né? Eles achavam que ele era o Messias, eles acreditavam que ele era o Messias, mas eles não entenderam que o Messias era o próprio Deus na Terra, né? Então, vamos ler aqui o livro de Hebreus para a gente ter a noção que Jesus Cristo é a revelação plena, é a luz. Era o Deus que se apresentava nas trevas para Moisés e para os profetas, para o Antigo Testamento. Agora é o Deus que é a luz do mundo. Ele se revelou aos homens e andou com os homens. Santo Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, do verso 3. O qual sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da sua glória. Sabe essa glória que desceu no templo de Salomão? Jesus era esse resplendor, né? Santo Deus. E ele também era o mesmo resplendor quando andava com os apóstolos. E ainda é o mesmo resplendor que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ele é a revelação de Deus na terra. Então, ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quem vê a Jesus, quem conhece a Jesus, conhece o próprio Pai. Amém? Conhece o nosso Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Santo Deus. Então, Jesus Cristo é o resplendor. É Deus se revelando aos homens de forma clara, a luz. Santo Deus. E agora ele nos revelou a luz de Deus, o Evangelho, a nova aliança. Amém? Então é lindo isso, né? Então todo mundo entendeu, né? Então, quando aqui fala que o nosso Deus habita nas trevas, não é as trevas do inferno, tá bom? Não é trevas de maldade. É porque nesse tempo de Salomão, Deus ele estava ainda nas nuvens, estava ainda na escuridão. Ele ainda não tinha se revelado plenamente aos homens. Mas através de Jesus Cristo, ele já veio à luz. Ele saiu das trevas e veio para a luz. Amém? E também lembrem quando Jesus Cristo voltar, um dos sinais da sua volta vai ser as trevas. Da mesma forma que Deus desceu em trevas no Monte Sinai para dar as tábuas dos 10 mandamentos, Jesus Cristo também virá num período de densas trevas. O sol vai estar escuro como um saco de silício, né? Vai ser um eclipse, vai estar em trevas. Aí Jesus Cristo volta. Da mesma forma que Deus se apresentou a Moisés, Jesus Cristo também vai voltar dessa mesma maneira, com voz de trombeta. Vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Não vai ser um dia que as pessoas vão, nossa, que vai ser lindo, que vai. Não, vai ser densas trevas. Deus vai trazer juízo. Jesus Cristo vai voltar para fazer juízo. Amém? Ele vai dar o resgate dos que são santos, dos que acreditam no seu nome, que foram fiéis até o fim, e vai julgar as nações da terra, os ímpios que não acreditaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder para salvar do pecado. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Vamos continuar a leitura. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Aqui o Salomão achava que esse templo que ele fez era o templo eterno, né? O templo eterno somos nós, né? Jesus Cristo, ele faz morada em toda aquela pessoa que crê nele. Santo Deus, esse é o templo eterno, é a igreja de Cristo. Amém? Não é o templo de Salomão. O Salomão acreditava que esse era o templo que Deus habitaria eternamente lá. Não foi, já foi destruído 2 vezes, né? E Deus não está mais habitando lá. Deus habita naqueles que creem em Cristo Jesus. Mas isso aqui era um símbolo do verdadeiro templo, que é a igreja de Cristo. Amém? Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Para você ser abençoado, você tem que se congregar, né? Tem pessoas que não vão para a igreja e falam, Deus me abençoa onde eu estou aqui. Não, tem que estar congregado, a igreja tem que estar reunida para você receber a bênção de Deus, amém? Então vai buscar estar reunido na congregação, na igreja, com todas as pessoas que têm a mesma fé que você, para que Deus possa te mandar várias bênçãos, tá? Você também é abençoado lendo a palavra de Deus na tua casa, fazendo suas orações. Mas é muito importante você estar congregado. O poder de muitas pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo, a oração dos santos pode muito seus efeitos. Santo Deus, então esteja perto e reunido com pessoas que têm a mesma fé que você, para aumentar o poder da tua oração, amém? Para poder receber as bênçãos de Deus.
E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu Israel do Egito, não escolhi cidade alguma que todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então aqui ele está se pronunciando diante do povo para eles entenderem o porquê que ele está fazendo esse templo, né? Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém, teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Então Salomão, ele pensava que ele estava cumprindo essa profecia que Deus deu a Davi, né? Mas não. Jesus é descendente de Davi, né? É o leão da tribo de Judá, Santa Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, Santa Deus, tem misericórdia de mim. Ele que é o descendente de Davi, que trouxe esse tabernáculo eterno, essa morada eterna, que é a igreja de Cristo Jesus, tá bom? Todo aquele que nele crer, recebe o Espírito Santo de Deus e a morada do Altíssimo. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, onde Deus habita, tem que ter a arca com os mandamentos, com a aliança que Deus estabeleceu com o povo, né? No Antigo Testamento, a arca tinha os 10 mandamentos de Deus e ficava num templo de pedra, né? Agora, como o próprio apóstolo Paulo diz, os mandamentos do Senhor, eles têm que estar nas tábuas de carne do nosso coração. Então, que a arca da aliança esteja dentro de você, que a palavra de Deus, leia a palavra de Deus constantemente e principalmente coloque em prática, amém? E aí, essa aliança vai ser eterna com Deus, até enquanto você viver. E quando você chegar ao fim da sua vida, se você guardar essa aliança dentro do seu coração, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, Santa Deus, a sua vida será eterna e você vai morar com Deus eternamente e vai fazer parte dessas profecias maravilhosas aqui que estão aqui neste livro sagrado, que é a Bíblia, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos trouxe através de seus profetas e através da sua vinda e dos evangelhos. Amém? Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.